Vamos lá. O contexto fala agora sobre outro assunto polêmico que tem tirado o sono de muita gente na Praça dos Três Poderes. Lulinha e a CPMI do INSS. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu as quebras de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, e de outros alvos da comissão. Camila Xavier volta ao vivo, ela está conosco. Camila, era de se esperar essa decisão, a gente já sabia que isso podia acontecer, depois da suspensão do sigilo da Roberta Luxinger, né, que é amiga do Lulinha e lobista. Exatamente, Neila. Isso porque a decisão do ministro Flávio Dino considerou para derrubar essa quebra do sigilo de Roberta que o ato que aprovou a quebra dos sigilos, tanto dela quanto de outros, aprovou também outros requerimentos, era nulo. Então, por isso que a decisão acabou se estendendo também à quebra do sigilo de Lulinha. E isso ele acabou decidindo ontem, o ministro Flávio Dino acabou decidindo ontem, estendendo os efeitos dessa decisão anterior também para todos os outros requerimentos que foram aprovados no ato. Nessa decisão ele não cita nominalmente Lulinha, mas ele é beneficiado por essa decisão, já que todos os 87 requerimentos foram considerados nulos e agora sim a quebra de sigilo de Lulinha foi derrubada pela decisão do ministro Flávio Dino, mas nessa decisão, tanto a anterior, a que valeu para Roberta Luxinger, quanto essa que valeu agora para a Lulinha e para os outros requerimentos, ele decidiu o seguinte, Neila, o ministro Flávio Dino falou que caso a CPMI deseje fazer uma nova votação, eles têm essa possibilidade de pedir a quebra do sigilo tanto de Lulinha quanto de Roberta, mas realizando uma nova votação e não da forma como foi, que é um tipo de votação em globo. Eles agrupam diversos requerimentos, nesse caso foram esses 87 requerimentos, e aí sim aprovam todos de uma vez, e ele entendeu que esse ato seria inválido, mas deixou essa possibilidade para a CPMI aprovar outros requerimentos caso eles desejem, mas essa decisão caiu bem mal, né, Neila? Assim, os parlamentares, membros da CPMI, ficaram bastante insatisfeitos com essa decisão do ministro Flávio Dino. Muito insatisfeitos, até porque não é a primeira vez que isso acontece, de ter uma votação em bloco em uma CPMI. Isso não é arbitrário, não é contra o regimento interno. Agora, quando o jogo vira, né, a gente precisa resolver de alguma forma. Quando o jogo é contrário ao nosso time, a gente precisa recorrer de todas as formas para que isso dê certo, e é isso que a base do governista tenta fazer. Aqui no contexto a gente não tenta proteger ninguém, nem time A, nem time B, mas a gente precisa explicar que isso já aconteceu outras vezes. Tem até matéria no nosso portal metrópolis.com que mostra em outros momentos quando a base governista conseguiu votações em bloco em CPMIs específicas, e a gente explica tudo isso em matéria. Se tiver a matéria fácil aí, produção, vocês abram para mim, que é legal a gente poder relembrar também essas outras votações que a gente teve recentes no Congresso Nacional, que foram votadas da mesma maneira e teve zero complicação. Agora, como se trata do Lulinha, que é filho do presidente Lula, e a gente está aí em ano eleitoral, uma quebra de sigilo dessa pode simplesmente fazer o presidente Lula perder a eleição. Pode simplesmente fazer o presidente Lula sequer ser o candidato do PT. É gravíssimo. Então, a base do governo aí já abriu o olho e já saiu correndo. E, na verdade, eles já vêm desde novembro do ano passado tentando impedir de qualquer forma qualquer tipo de participação do Lulinha nessa CPMI. Davi Alcolumbre manteve a quebra do sigilo, havia mantido a quebra do sigilo, mas ele sabia muito bem que o prazo dessa CPMI está acabando. E, pelo que a gente sabe, o presidente do Congresso não vai permitir que essa CPMI se alongue por muito tempo, se alongue mais do que o tempo previsto, até porque, como eu disse, estamos em ano eleitoral, eles têm outras prioridades. Se não tem mais tempo, pode manter a quebra de sigilo, pode não manter quebra de sigilo, não vai ter tempo mesmo. Ele é que não vai perder ali os seus cabelos, não vai ter cabelo branco, não vai perder cabelo discutindo isso com o presidente Lula. A relação de Davi Alcolumbre com o presidente Lula já não está melhor mesmo,
mas ele foi muito inteligente. Ao invés de ter um desgaste com o Congresso Nacional, que é onde ele manda, ele simplesmente entendeu que talvez não haja sequer tempo hábil para discutir uma quebra de sigilo dentro da CPMI no Congresso. Joga aí para eu ler. Eu sei que se a gente subir essa matéria, tem os trechos específicos de CPMIs passadas. Vamos subir então. Bem mais para o final dessa matéria, nós temos CPMIs passadas que mostram, ao contrário, que mostram votações em bloco. Tá aqui, em uma votação no dia 24 de agosto, a CPI do 8 de janeiro aprovou em bloco, por votação simbólica, um total de 57 requerimentos. Desses, 45 eram quebras de sigilo de investigados, inclusive da ex-deputada Carla Zambelli, atualmente presa lá em Roma, em Rebibbia. Na ocasião, o deputado federal Rogério Correia anuiu com a votação em bloco, lembrando que ele que fez o maior auê, o maior escarcéu dessa vez por conta dessa votação em bloco. Tem mais, essa matéria ainda tem mais outros exemplos, se a gente conseguir chegar nesses... Tem um outro exemplo de uma outra CPMI aqui. Na CPI da pandemia, então um outro exemplo para você que está me assistindo, que está nos assistindo, entender que isso já aconteceu anteriormente, a questão da votação em bloco. Na CPI da pandemia, realizada no Senado em 2021, a quantidade de requerimentos aprovados em bloco em uma única sessão foi maior ainda, 187, sendo que 123 eram quebras de sigilo. Essa votação ocorreu no dia 19 de agosto de 2021, votação sugerida por Renan Calheiros, que era o relator, e aceita pelo presidente do colegiado, Omar Aziz. Ou seja, não é nenhuma novidade. E como eu disse, neste momento, o governo, a base governista, precisa jogar com todas as peças que existem e é isso que acontece. Claro que a decisão do ministro Flávio Dino de suspender a quebra de sigilo de Lulinha aprovada na CPMI do INSS gerou reações do presidente, do vice e do relator da comissão. É o que a Camila também vai trazer para a gente. Quais foram as repercussões? Pois é, Neila, como a própria coluna da Milena Teixeira trouxe, o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, se posicionou em relação a isso, disse que era uma vergonha, um tapa na cara da sociedade, eles que já haviam se posicionado, né? Tanto o relator quanto o presidente da CPMI já haviam se posicionado anteriormente em relação à decisão do ministro Flávio Dino e em relação à amiga de Lulinha, Roberta Luxinger, e agora que a decisão se estendeu, eles mantiveram esse posicionamento, são contrários a isso e acreditam que esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal vem atrapalhando os trabalhos da CPMI. O presidente, inclusive, Neila, da CPMI, o Carlos Viana, falou que ele pretende se reunir com o ministro André Mendonça para entender a decisão dele, para entender essa questão da quebra do sigilo de Lulinha em relação à Polícia Federal, que a Polícia Federal teve acesso ao sigilo, aos dados bancários de Lulinha, e ele quer entender se isso foi uma decisão se isso foi a pedido do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal autorizou isso, ou se a Polícia Federal fez isso de ofício, né? Sem ser motivada, sem ser provocada pelo Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso aí ele entraria em contato direto com a cúpula da Polícia Federal para entender por que eles tiveram acesso a esses dados antes da CPMI. E, inclusive, Neila, o presidente da CPMI, a gente tem um trechinho dele falando sobre a questão da reunião que ele quer ter com o ministro André Mendonça, não só para tratar dessa questão do Lulinha, mas também para tratar sobre a questão de Daniel Worcaro, isso porque ele não admite que Daniel Worcaro não possa comparecer à CPMI para prestar esclarecimentos sobre a questão do Banco Master, uma questão que a CPMI também vem se debruçando. A gente tem, inclusive, esse trecho e pode conferir agora. Temos que esperar o ministro André Mendonça retornar ao Brasil, pedir uma agenda com ele o mais brevemente possível, para que ele possa rever a decisão de que essas pessoas compareçam à CPMI. Até porque as investigações da Polícia Federal já estão muito bem adiantadas. Qualquer declaração que for dada a público na CPMI não prejudicaria o trabalho dos investigadores. Então, eu estou dedicado a isso, de que até o final dos trabalhos, Daniel Worcaro venha aqui como uma pessoa comum,
como um cidadão que tem que dar declarações ao Brasil, e eu espero, com sinceridade, colaboração do Judiciário nesse sentido. Bom, tá aí, a gente segue acompanhando, vamos ver até onde vai a CPMI. Pois é, Neila, INSS. como a gente... Pode continuar, Camila, pois não. Pois é, como a gente conferiu aí, o presidente da CPMI vem batendo nessa tecla, né? Então ele vai insistir, vai continuar insistindo para que a CPMI tenha acesso tanto aos dados de Lulinha quanto de Daniel Worcaro, possa ouvir Daniel Worcaro, e a gente segue acompanhando tudo. Aí, Felipe, mais um, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Sobre a questão da CPMI do INSS, essa manutenção da quebra do sigilo pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre, foi, claramente pensada. Agora, essa decisão do Dino também já tinha falado sobre isso. Aquele dia a gente disse que ele tinha derrubado a questão, tinha quebrado a derrubada do sigilo. Depois a gente voltou atrás porque a decisão ela abrangia apenas a Roberta Luxíndia, mas a gente já sabia que isso ia acabar chegando aos demais, inclusive ao próprio Lulinha. Não foi surpresa para ninguém, né? Não, surpresa para ninguém. Né? Foi um tapa na cara da sociedade. Né? Foi um tapa na cara do Poder Legislativo e está vendo cada vez mais o Supremo Tribunal Federal arvorando na sua competência. Né? A CPI, Neila, é um direito da minoria de fiscalizar a maioria política. Né? E você vê o Supremo Tribunal Federal a todo momento diminuindo o poder da CPI, esvaziando o poder da CPI, esvaziando a atividade da CPI. É assim quando ele decide que a convocação de testemunhas ou investigado pode ser facultativo, como no caso do Daniel Worcaro, né, que não foi na CPI porque conseguiu habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, facultando ele a ir ou não ir à CPI, e foi assim a decisão do Dino, né, de suspender a quebra do sigilo do Lulinha. Né? Ou seja, cada vez mais você vê o Supremo Tribunal Federal de forma ilegal, ilegítima, inconstitucional, adentrando na esfera do Poder Legislativo. E a primeira coisa que você aprende em direito constitucional, né, é que não pode ter controle judicial em ato político, né, em decisão política. Né? E o que o Dino, a não ser por ter ilegalidade, claro, né, ilegalidade da política pode sofrer controle do Poder Judiciário. Né? E você vê a decisão do Dino o seguinte, ele fala toda hora, né, que a política não cabe controle judicial e no final ele inventou como justificativa para voltar atrás da decisão de quebra do sigilo do Lulinha, né, ele inventou a tal violação do processo constitucional. Né? Onde está a Constituição Federal que a CPI não pode quebrar sigilo bancário e fiscal de investigado? Onde está na Constituição Federal esse processo constitucional que o Dino tirou da catola, né, até porque não tem nenhum tipo de justificativa para decidir por cancelar a quebra do sigilo? Onde está na Constituição Federal isso? Não está em lugar nenhum. Pode ver e ler os mais de 200 artigos que você não vai achar nenhuma quebra, né, da legalidade da decisão da CPI de quebrar o sigilo. Né? E aí ele decidiu, né, no caso da lobista, né, que é amiga do Lulinha, ele decidiu que não podia a CPI quebrar o sigilo de forma genérica, né? Decidindo mais de 80 requerimentos que estavam sendo votados naquele momento. Mas sempre foi assim. Me fala onde que está na Constituição Federal dizendo que a CPI não pode votar em pacote determinados requerimentos. Onde está isso? Não tem lugar nenhum. Então, com toda certeza, o Dino, de forma ilegal e ilegítima, tirou o poder da CPI, adentrou a esfera da atividade do Poder Legislativo, né, esvaziando a CPI e, por consequência, eu vou nem falar que foi proposital, né, até porque no mundo que nós vivemos, Neila, se eu falar alguma coisa aqui, vou ser processado amanhã. Né, vou nem falar isso que foi proposital, né, mas no mínimo, por consequência indireta, protegeu o filho do presidente Lula e, por consequência, protegeu o próprio presidente Lula também. É isso, já a gente volta, porque eu sigo agora nessa mesma linha de raciocínio, sigo nesse mesmo assunto, Lulinha.